Deus tem nos abençoado tão graciosamente, tão poderosamente, e hoje nós estamos reunindo aqui na igreja para poder agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, pelas misericórdias do Senhor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, na hora da mensagem, mas quantas e quantas coisas nós vivemos ao longo desse ano, e Deus está nos permitindo estarmos aqui para agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito. Esse é um ano de muitos distanciamentos, é verdade. A gente está mais distante da família, nós estamos mais distantes dos nossos amigos. Entretanto, esse também é um ano que Deus nos permitiu ficar um pouco mais próximo a Ele também, até pelo medo que a gente passou, até pela insegurança que a gente ainda passa. Mas hoje nós temos a certeza de que Deus, Ele tem cuidado de nós, amém? Deus tem nos dado segurança, tem sido braço forte ao nosso favor, e é por isso que nós estamos aqui, para agradecer e para louvar o nome dEle, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Até
Vamos repetir esse refrão, vamos louvar o Senhor só com esse refrão? Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estamos olhando para o monte, Senhor. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, em nome de Jesus, versículo 12. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Como é bom poder cantar louvores ao Senhor, né, irmãos? Ainda mais nessa certeza que nós temos de que Deus, Ele tem cuidado de nós, Deus, Ele tem sustentado a nossa vida. E durante a nossa caminhada, enquanto os montes, eles vão se apresentando, Deus vai se apresentando como o nosso guardador. Por isso nós louvamos o nome dEle, que é bendito. Texto de 1 Samuel, capítulo 4. Versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, vamos ler juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até nesse instante o Senhor tem estado do nosso lado, irmãos. Por isso nós estamos aqui para justamente glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque a canção que nós acabamos de cantar, ela é uma verdade da nossa vivência, A gente olha para os montes, fica apavorado com o tamanho dos montes, mas o Senhor vem ao nosso encontro, porque Ele é sobremodo maior que os montes. Ele é sobremodo maior que os montes. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento, fazer essa primeira oração, glorificando o nome do Senhor, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus, louve o Senhor. Nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai. Bendizemos o teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem sido braço forte ao nosso auxílio, meu Deus. Por isso nós te glorificamos. Te bendizemos, ó Senhor amado, porque ao olhar para os montes, ó Senhor Jesus, o nosso coração treme, as nossas pernas falham, Senhor, mas ao olhar além das montanhas, vemos o socorro que é sempre presente, e nós estamos aqui nessa noite hoje, Senhor, para glorificar o teu nome, porque tem sido bondoso com o teu povo, porque tem sido misericordioso com cada um de nós, meu Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Pai. Recebe o nosso culto de gratidão a Ti nesta noite, Senhor. Recebe estes louvores, as nossas orações, toda a gratidão do nosso coração, porque é isso que temos para te oferecer nessa noite, gratidão, Senhor. Te louvamos, Pai, te bendizemos, Deus, te glorificamos, ó Cristo Jesus, pela tua companhia ao longo desse ano, pela companhia do teu Espírito Santo ao nosso lado, Senhor. Bendito, louvado e adorado seja o teu nome, Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor, nas alturas. Glorificado seja o teu nome nas alturas, ó Deus bendito. Aleluia, amém e amém, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais 2 canções, depois nós vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus.
fez pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida
Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Glórias e honras ao nome do nosso Deus. Feche os teus olhos, glorifique ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, Pai Santo. Bendito seja o teu nome nas alturas, meu Pai. Que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite, Jesus. Santo, Santo, Santo é teu nome, Senhor, que tens cuidado de nós, que tens sustentado a nossa vida, meu Pai. Senhor bendito, fala conosco nessa noite, ministra a tua palavra sobre o nosso coração, para que haja glorificação em nós para ti, Senhor Jesus. Que a nossa vida nessa noite aqui te glorifique, que esses louvores te glorifiquem, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Santo, Santo, Santo é o teu nome, meu Pai. Glórias e honras a ti, meu Pai. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, glórias a Deus. Você pode se assentar neste momento. Que bom que você chegou até esse local. Que bom que você está aqui, para nós agradecermos a Deus juntos nessa noite, por aquilo que o Senhor tem feito já em nossas vidas. Amém? Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Estava pensando, nesse ano que a gente está encerrando, estamos aí para encerrar o ano. Acho que dá para contar em algumas horas, E que ano, irmãos? E que ano diferente? E que ano que nos fez avaliarmos e reavaliarmos algumas e tantas outras coisas na nossa vida. Esses dias atrás eu conversava com um indivíduo, e aí ele tem uma vida esquisita, uma vida estranha. Eu não conheço ele pessoalmente, e diante de uma situação que ele estava provocando, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim para ele: meu amigo, você vai chegar no fim da sua vida e você vai ter qual história para contar? Qual história você vai contar no fim da sua vida? Eu falei para ele: você vai contar que você trapaceou as pessoas, você vai contar que você passou gente para trás, você vai ter para contar que você roubou dinheiro das pessoas. É isso mesmo que você quer para a sua vida? No fim da sua história, no fim da sua vida, o que você vai deixar para contar para os outros, para a próxima geração? E aí me surpreendeu a resposta dele. Ele disse assim: cada um conta a sua história. E aí eu falei: tá certo, agora você está começando a falar a verdade, porque cada um conta a sua história. Nós estamos chegando agora já no finalzinho desse ano, e eu queria propor isso para você. Gostaria de propor para você olhar para esse ano e contar o que é que você vai contar daqui para frente da sua história nesse ano. O que é que você aprendeu esse ano? Quais foram as lições que nós fomos submetidos e agora então a gente vai ter que contar? Qual é a história que nós vamos contar? Eu penso que para as gerações futuras, um dia eu vou ter que conversar com o Theo, e eu vou contar para ele como é que foi o ano de 2020, e eu fico pensando qual foi o ponto, qual foi o ângulo
do meu ponto de vista do ano de 2020. Já teve alguns outros anos que foram difíceis, né? E eu me lembro de uma fala que eu disse de púlpito. E eu disse assim: olha, que ano a gente passou. Um ano para ser esquecido, um ano para a gente deixar para trás. E sinceramente eu refleti e eu entendo hoje diferente, irmã. Hoje eu olho para o ano de 2020 e eu digo assim: esse ano é um ano que a gente nunca mais poderá esquecer. A gente vai passando ao longo do ano de 2020, e aquilo que a gente vai vendo, aquilo que a gente vai vivenciando, experimentando, vai dando no nosso coração um sentimento, uma vontade de dizer assim: eu quero esquecer esse ano, eu não quero nunca mais lembrar desse ano. Olha que ano terrível, olha que ano difícil. Quando na verdade, talvez o ano de 2020 foi o ano que a gente mais teve oportunidade de crescimento. Tivemos no ano de 2020, estamos encerrando um ano que foi uma escola. Está sendo ainda. Está sendo porque tem um dever de casa para 2021. Tem um deverzinho de casa. O ano de 2020 vai encerrar daqui a alguns dias, mas ele vai deixar para nós um dever de casa. Pastor, qual é o dever de casa que eu vou ter que fazer em 2021? Não esquecer de 2020. Não esquecer das lições que nós aprendemos no ano de 2020. Foi um ano difícil? Foi. Foi um ano atípico? Foi. Foi um ano em que a gente viveu uma insegurança muito grande? Foi. E eu vou continuar dizendo foi aqui para uma série de outras coisas, de adjetivos que a gente pode colocar para o ano de 2020. Mas foi também um ano de ensinamento, um ano de aprendizado, um ano de reflexões. Ano de reflexões. E essa será a tarefa que a gente vai carregar para 2021, para 2022 e daí por diante. Diante daquilo que Deus ele promoveu para que nós aprendêssemos no ano de 2020. É fato que nós, como seres humanos, a gente costuma lembrar, Nair, só das coisas que são piores, é normal, né? A gente acaba marcando sempre o tempo mais dolorido, o tempo maior de sofrimento. O sofrimento, a dor, as tristezas, elas marcam mais do que as alegrias muitas vezes. Tem uma frase que diz assim que a infelicidade é mais comum que a felicidade. E se você parar para pensar, algumas vezes, de fato a gente vive mais tempos difíceis do que tempos bons. 2020 foi um ano em que a gente teve mais situações difíceis, uma boa parte delas, do que situações boas. Entretanto, eu queria fazer um exercício com você, chamar você para um exercício nesse momento, e parar para olhar um pouquinho para trás, e ver aquilo que de fato você perdeu no ano de 2020. Sabe por quê que eu estou fazendo essa proposta? Estou fazendo essa proposta porque no ano de 2020, mesmo nós passando por tantas situações adversas, momentos difíceis, de insegurança, de medo, mesmo ligando o noticiário todo dia, né? Falando lá, 600 pessoas morreram, 900 pessoas morreram. Mesmo com tudo isso, para olhar para a tua casa nesse momento e veja o quanto Deus foi generoso com a sua casa e com a sua família. Eu acho que sem medo de errar, eu acho que quem experimentou isso um pouco não, muito mais próximo, acho que foi a Márcia, ao longo desse ano, que acabou perdendo o pai, né? O seu Israel e o Maelson. Mas olha para a sua casa, olha para a sua família, olha o quanto Deus ele cuidou de você nesse ano. E eu vou afirmar mais uma vez, sem medo de errar, que se a gente perguntar aqui para o Maelson e para Márcia, Maelson e a Márcia, mesmo eles que passaram por esse momento mais doloroso e recentemente, ainda assim a gente vê a mão de Deus cuidando da gente. Vê ou não vê, Maelson? Vê ou não vê, Márcia? Deus cuidando da gente mesmo quando os tempos são difíceis, mesmo quando os tempos são mais adversos, mesmo quando a morte bateu a porta da nossa família,
ainda assim Deus tem guardado, Deus tem sustentado, Deus tem nos sustentado. E aí, quando a gente chega então no final de 2020, num ano de uma ênfase enorme sobre as mortes, uma ênfase enorme sobre as mortes, ainda assim nós podemos olhar para trás e dizer assim: Senhor, obrigado, obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos deu força, até aqui o Senhor nos trouxe em segurança, até aqui o Senhor nos trouxe em segurança. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Quando eu estava pensando nessa reflexão e algumas coisas que a gente vai vivendo, e aí eu lembrei desse texto aqui, um texto clássico, um texto conhecidíssimo nosso, muito conhecido nosso, quando Samuel, ele vai fazer essa declaração maravilhosa, declaração que anima, que fortalece o nosso coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí o texto do capítulo 7 de Samuel, versículo 12, diz assim, que naquele momento, Samuel, ele toma ali uma pedra, e pôs essa pedra entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer essa pedra, e ele declarou: até aqui o Senhor nos ajudou. E é muito legal, a gente olha para essa pedra, que Samuel batiza ela como um memorial, né? É bacana porque, se você ler o contexto todo, o povo de Israel está chegando aqui nesse momento, depois de uma vitória, numa guerra, e era comum daquela época, e ainda até hoje é comum, ter monumentos, que são edificados como memorial de um período, de uma época, de um tempo, de um acontecimento. E aí Samuel, ele está colocando essa pedra aqui nesse momento, e ele vai declarar, né, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas para lembrar aquele povo, todas as vezes que eles passassem por aquele ponto, que naquele período Deus havia dado uma vitória muito grande para eles, que foi a vitória sobre os filisteus. E aí a gente olha para esse texto e o nosso coração fica revigorado, nosso coração fica esperançoso, e você fala assim: acho que eu vou chegar na minha casa, e eu vou colocar uma pedra lá também, e vou dizer, porque até aqui o Senhor nos ajudou nesse ano de 2020, e seria razoável se você fizesse isso, não como um poste ídolo, né, mas se você fizesse como memorial, razoável. Quantas vitórias a Ilma não passou esse ano e ganhou esse ano do Senhor? O Alisson, a Júlia, o Clóvis, o Zequinha, quantas vitórias o Senhor não foi nos dando ao longo desse ano, e a gente poderia assim colocar uma pedra e dizer assim: bom, agora essa é a minha, Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Poderíamos fazer, porque o Senhor tem dado vitória para nós, porque o Senhor tem garantido pelo seu sangue vitória dia após dia. Acontece que tem um detalhe, eu quero compartilhar isso com você rapidamente. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de 1 Samuel. Capítulo 4 de Samuel, versículo 1. Alguns versículos rapidamente. Ele diz assim: e veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto, aonde? Onde que ele se acampou junto aí? Em Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca, e dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, no calor da espada, na hora que escutava as espadas rangindo ali no meio, Israel foi o quê? Derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante desses filisteus? Vamos segurar aí, vamos dar uma seguradinha aí. Capítulo 7, versículo 12, que nós lemos de início, Samuel vai colocar uma pedra como monumento, como memorial, e vai dizer: até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. A gente volta um pouquinho, no capítulo 4, alguns anos antes, o povo de Israel vai à peleja contra os filisteus, e eles estão lá junto ao campo de Ebenezer, uma cidade. E aí
no calor da batalha, na hora da espada, do fio da espada, o texto conta para nós que o povo de Israel foi ferido. Mas gente, não foi só ferido, eles foram muito feridos, muito feridos. Milhares de homens morreram naquela batalha. E aí, isso no primeiro encontro, né? Na primeira levada. E aí o texto conta para nós que esses homens que sobreviveram, eles voltam até o arraial, e lá eles pegam e tem uma grande ideia, uma grande sacada. Eles dizem o seguinte, continuando o versículo 3: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Tiveram uma grande ideia: vamos trazer a arca do Senhor, porque é a arca da presença de Deus. E aí eles trazem a arca e eles vão com a arca para a batalha, levaram ela para o campo. E aí o texto diz o seguinte, versículo 4: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo então trazer a arca de Siló, a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu o quê? Vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Queria que você fizesse um exercíciozinho de imaginação agora. Dá para imaginar o quanto que esse povo gritou na hora que eles viram a arca? Você consegue ou não? Os soldados de Israel, quando viram que a arca chegou no meio deles, eles se encheram de um brado de vitória, eles começaram a gritar e fazer barulho. O texto diz assim que ressoou, né? Claro que é uma expressão aqui figurada até, porque o texto diz assim que ressoou sobre a terra, muito forte. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no meio do arraial dos hebreus? E então eles souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. Perceberam que a arca da presença de Deus estava no meio do povo. Olha, eu quero que chame a tua atenção para a percepção que os filisteus, que os inimigos têm sobre a presença de Deus. Versículo 7: e se atemorizaram os filisteus, ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, filisteus, alguém deve ter gritado lá no meio deles. Portai-vos variamente, para que não venhais ser escravos dos hebreus, como eles vieram de vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Versículo 10. E o que aconteceu com o povo de Israel? Foram derrotados. Cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos em Israel. Quantos homens? 3.000? 30.000 homens de pé, homens de batalha, homens de guerra. Foi tomada a arca de Deus e mortos filhos de Eli. Quem eram? Ofni e Finéias. Momento tenso, momento de muita tristeza, muita tristeza. E aí o texto encerra ali dizendo que o povo de Israel, os filisteus, eles levaram embora a arca da presença de Deus, a arca da aliança. Irmãos, nós temos aqui no texto bíblico 2 momentos diferentes, e nós temos aqui no texto bíblico 2 lugares diferentes. O primeiro lugar que nós lemos lá no início é entre Mispa e Sem, onde Samuel, ele coloca um memorial que, beleza, deu tudo certo, vencemos os filisteus. Mas tem um outro lugar chamado Ebenezer também,
Ebenezer também. E nesse lugar foi marcado por uma derrota muito, muito grande do povo de Deus, muito grande. Não foram só vidas que foram perdidas, eles perderam também a Arca da Aliança, que foi levada embora, foi roubada, foi conquistada, né, melhor dizendo, pelos filisteus. E eu estava em casa olhando esse texto e pensando um pouquinho, porque nesse ano de 2020, nós passamos por muitos momentos difíceis, passamos por momentos terríveis, na verdade, de medo, de uma série de coisas. E hoje a gente vai chegando aqui desse lado, nesse momento, e a gente já pode começar a agradecer a Deus e dizer: olha, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, isso é glorioso. Mas nós não podemos esquecer, e não podemos mesmo esquecer, dos aprendizados ao longo da vida que Deus Ele vai dando para nós, que Deus nos deu nesse ano de 2020. Para o povo de Israel existem alguns aprendizados aqui. Primeira situação é que esse povo, eles passam por um momento delicado quando eles perdem aquela batalha. Não perdem só a batalha, como eu já disse, eles perdem a Arca da Aliança. Tem um significado grandiosíssimo para o povo. É a Arca da Presença de Deus. Só que naquele momento, não adiantou, mesmo sendo a Arca da Presença de Deus, não adiantou levar ela para o meio dos combatentes, dos soldados, para a guerra, porque o Senhor não estava presente na vida de Israel. E isso ficou já muito claro para nós. Deus, Ele tem um cuidado muito grande com esse povo. Deus tem um cuidado que Ele sustenta, Ele fortalece, Ele dá vigor. Entretanto, Deus precisa ser mantido no meio do povo. Não é só a arca, não resolve, somente a arca não resolve. Você pode manter a sua Bíblia dentro da sua casa, dentro do seu carro, lá em cima da sua estante, no criado mudo, do lado da sua cama, lá no Salmo 90, lá no Salmo 23, lá no Salmo 91, você pode manter aberto, fica à vontade, a Bíblia é sua, mas não vai resolver você ter a Bíblia na sua casa aberta, se a Bíblia não estiver no seu coração, na sua vida. Não adianta você possuir uma Bíblia se a Bíblia não te possuir, se ela não estiver interiorizada no seu coração. O salmista vai dizer assim: a tua palavra eu escondi para não pecar contra ti, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E é isso que nós devemos fazer também, a exemplo do povo de Israel. Eles tinham a Arca da Presença, o maior símbolo de Deus no meio do povo, mas não resolveu, porque a vida deles estava distante de Deus. Nesse ano de 2020, chegou um dia que eu precisei mandar uma mensagem para vocês, dizendo: irmãos, a partir de sábado, nós não vamos cultuar mais na igreja, nós não vamos ter mais o lugar da presença de Deus, que a gente costuma pensar, né? Esse lugar aqui é o lugar de presença de Deus também. A gente não vai poder se congregar mais. É como se a Arca da Aliança fosse tirada do nosso meio, guardada as proporções. Entretanto, nós fomos descobrindo ao longo desse ano de 2020, mais do que nunca, que nós somos a igreja de Deus, que nós somos o povo que Deus ouve, e que em tempos de luta, em tempos de perseguição, Ele nos ouve, ainda que separados, cada um no seu canto, mas Ele nos ouve. Quantas vitórias a gente não alcançou ao longo desse ano, através das orações, irmãos que passaram por cirurgia, irmãos que foram submetidos a período cirúrgico assim, instantaneamente, outros que venceram tumores. Puxa vida, Deus ouviu a oração do povo dele, Deus ouviu a nossa oração ao longo desse ano, irmãos, e nós não podemos esquecer disso. Ano de 2021, eu desejo que a gente possa continuar aqui, sábado e domingo aqui na casa do Senhor, vindo, depois que sair a vacina, né? Irmãos que ainda estão se guardando, estão ainda receosos, com medo, poderão voltar, a gente vai poder pegar na mão, a gente vai poder esperar aqui na saída. Eu creio nisso, espero por isso. Mas se nós não pudermos, não tem problema,
também não terá problema, porque nós aprendemos que aonde nós estivermos, se nós estivermos diante de Deus, Deus estará conosco. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, dentro do carro, onde a gente estiver, Deus estará conosco. Só que a gente não pode abandonar Ele, irmãos. Só que a gente não pode ficar pegado em memoriais que não resolve. A Arca da Aliança era um memorial, não resolveu porque o povo se distanciou de Deus. Tem uma outra lição muito interessante nesse período aqui que nós estamos lendo. Se você olhar na sua Bíblia, a partir do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, você vai notar a ausência de um personagem fundamental. Não vou perguntar para você se você consegue, né, porque você teria que ler, mas eu vou te dizer quem é o personagem que está faltando aqui, nesse período da história do povo de Israel, que ele não aparece, dá um chá de sumiço. Sabe quem é? Chuta quem é? O profeta de Deus, Samuel. Ele não aparece no capítulo 4, ele não aparece no capítulo 5, ele não aparece no capítulo 6. Quando a gente vai ler a história toda, você pode fazer isso depois na sua casa, porque é muito edificante. Quando você vai ler a história toda, um pouquinho antes aí, tem um texto que diz assim, que naqueles dias o Senhor não estava falando muito já ao povo de Israel. Sabe por que o Senhor não estava falando ao povo de Israel? Porque tinha um sacerdote chamado Eli, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. A gente leu sobre eles. E Ofni e Finéias, eles praticavam coisas absurdas na casa do Senhor. Ofni e Finéias, eles eram terríveis, eram homens malignos que estavam dentro da casa do Senhor, conduzindo a casa do Senhor. E aí o texto vai dizer assim, que no tempo em que o Senhor ele chama Samuel, não era comum o Senhor falar com o povo de Israel. E aí vem Samuel, e se você olhar o capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor manifestava ali a Samuel. Vamos pensar, o povo de Israel vem um período de silêncio de Deus, Deus fala muito pouco. O povo de Israel não está acostumado a ouvir a voz de Deus, por conta dos seus pecados, né? Por conta dos seus pecados. E aí o Senhor ele levanta, ele institui a Samuel, e Samuel começa a falar em nome do Senhor. O povo reconhece Samuel como profeta de Deus. E aí, se você olhar o capítulo 3, a partir do versículo 1, o Senhor ele fala com Samuel, e o Senhor vai dizer assim: olha Samuel, eu estou para fazer um negócio terrível com esse povo, terrível. Não vai dar tempo dos filhos de Eli nem queimar incenso, nem sacrificar, não vai dar tempo. E o Senhor falou com Samuel tudo o que iria acontecer. E aí quando a gente entra no capítulo 4, como já vimos, o povo de Israel, eles vão à batalha e são subjugados pelos filisteus. Naquele momento some Deus não comparece no meio do povo, e Deus retira do meio do povo o profeta, de modo que Samuel vai aparecer só lá no capítulo 7, só para você ter uma ideia, cerca de 20 anos depois. Acredita nisso ou não? Quando a Arca da Aliança é retirada do meio do povo, que é levada pelos filisteus, e aí tem uma história muito interessante, depois você pode ler na sua casa, o que aconteceu com essa arca. A arca demora 20 anos para retornar para o povo de Israel. O que a gente aprende com isso, irmãos? Deus, Ele mexe com as nossas bases. Deus, Ele mexe com as nossas bases para que nós o reconheçamos como Senhor, para que nós o percebamos a nossa necessidade dEle. Deus, Ele mexeu com as bases, com a estrutura de Israel,
porque eles não têm mais a arca da aliança, não está mais no meio deles, e o profeta que o Senhor levantou, agora o Senhor, ele calou o profeta. E quando Deus fala, o profeta não, e quando Deus não fala, o profeta não fala. E se o profeta falar sem que Deus fale, o profeta fala em nome dele mesmo e não em nome de Deus. Samuel ficou em silêncio durante 20 anos. Israel começa a viver as suas lutas, as suas dificuldades, as suas necessidades. É um tempo muito difícil para eles. Um tempo muito difícil para eles. E aí, Deus não fala com o povo de Israel, mas Deus não parou de trabalhar em favor do povo de Israel. Eles não sabiam porque Deus não estava falando com o profeta, mas Deus estava movendo, Deus estava mexendo as coisas ali, fazendo as coisas acontecerem. Se você ler o capítulo 5, capítulo 6, a arca do Senhor ela é tomada, e aí no meio do povo dos filisteus, a arca começa a produzir naquele povo tumores terríveis, e é uma grande dizimação de filisteus. Eles percebem que a arca do Senhor é muito fantástico, é glorioso, é grandioso, porque os filisteus levam a arca do Senhor para o templo de Dagon, né? Lembra? Ao templo de Dagon, e na primeira noite, ao amanhecer daquela noite, Dagon está com a sua cabeça no chão, na frente da arca do Senhor. Deus não está falando com o povo de Israel, Deus não está falando absolutamente nada com Samuel. Entretanto, Deus está cuidando lá, quando o povo não sabia, quando o povo não percebia, Deus estava cuidando para que essa arca, ela voltasse para o povo de Israel. Estamos encerrando o ano, estamos terminando o ano esse que a gente vem tomando aqueles cuidados, né? Máscara, álcool em gel, aquela coisa toda, a gente vem se cuidando, é a nossa obrigação se cuidar, a gente precisa continuar assim. E nós não percebemos, a gente não consegue ver, mas mesmo que a gente não veja, irmãos, mesmo que nós não enxergamos, Deus esteve ao longo desse ano cuidando da nossa vida, livrando a gente de coisas terríveis, dessa doença, por exemplo, dessa doença que nós estamos enfrentando, por exemplo. Eu não deixei de cumprir as minhas obrigações, vocês não deixaram de cumprir as suas obrigações, e o Senhor esteve nos protegendo em todo esse tempo. Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus assim como nós estamos ouvindo aqui, vocês estão me ouvindo, mas nós podemos agora, nesse momento de leitura, de fazer uma contabilidade desse ano, olhar para trás e ver que o Senhor nos sustentou e perceber que o Senhor nos guardou. Amém? O Senhor tem guardado cada um de nós. Para nós encerrarmos, de Ebenezer, do capítulo 4, daquela cidade, daquele local, até o Ebenezer memorial, o Ebenezer da vitória, o Ebenezer onde o Senhor se mostra com um braço forte para o povo. Muitas coisas aconteceram que serviu de lição para o povo de Israel. De março de 2020 até agora, e daqui ainda mais adiante um pouquinho, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Quantos de vocês que aqui estão não pegaram essa doença, a Covid-19, e aí, momento de angústia, né, Gi? Estou lembrando aqui, eu olhei para Gi, momentos de angústia, momento de medo, momento de aflição, porque o que esperar? Entretanto, o Senhor esteve ao nosso lado, Deus esteve com a nossa igreja, Deus esteve com o povo dele, Deus nos protegeu, Deus nos sustentou, Deus nos curou, Deus enviou livramento. Você já parou para pensar na mão de quantas pessoas você acabou pegando? Pessoa que estava com a Covid e você não pegou? Já parou para pensar? Quantas vezes a gente foi em algum lugar, a gente foi no mercado, ou uma farmácia que seja, e você esqueceu, colocou a mão na boca, a mão nos olhos, mas você não pegou, porque quem sabe se você pegasse, você não sobreviveria, mas o Senhor te protegeu, mas o Senhor guardou o povo dele, mas o Senhor nos sustentou. Nosso Deus continua trabalhando, nosso Deus continua fazendo sobre a nossa vida,
E é por isso que nós estamos num culto de gratidão, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez ao longo desse ano, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e hoje nós estamos nesse lugar, nós podemos contar uma história. Hoje nós temos uma história para contar, ainda hoje o Senhor nos permite viver para contar uma história. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quando te perguntarem como foi o ano de 2020, o que você vai responder? Foi um ano terrível, foi um ano de desgraça, foi um ano mau, foi um ano terrível, um ano angustiante? Ou será que foi um ano que o Senhor nos guardou, o Senhor providenciou, o Senhor supriu? Como foi o ano de 2020? Irmãos, eu conheço vocês, eu estive conversando com vocês ao longo do ano de 2020, durante toda a pandemia, você sabe disso. Conversei com você ou não conversei? Conversei com vocês, visitei vocês, e eu posso dizer com certeza que o Senhor ajudou essa igreja, o Senhor sustentou esse povo que aqui se encontra. Num ano terrível, pessoas alcançaram empregos muito bons, entre nós aqui. Num ano terrível, num ano de tantas mortes, nós não precisamos reunir a igreja para dizer: irmãos, vamos orar pela família do irmão fulano, porque nós vamos voltar. Se nós voltássemos o culto agora, com totalidade da igreja, com os 100 e tantos matriculados que nós temos na igreja, nenhum faltaria, porque foi sepultado. E nós precisamos glorificar o nome do Senhor por isso, irmãos. Nós precisamos exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus por isso, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Amém? Eu quero convidar você para nós orarmos. Fique de pé, pode ficar de pé. Quero convidar o grupo de louvor já aqui à frente. Eu quero convidar você para nós agradecermos a Deus nesse momento por aquilo que Ele tem tão bondosamente, feito em nossa vida. Nós temos motivos para agradecer, irmãos. Choramos durante esse ano, né, Maios? Choramos, né? Choramos, é verdade, a gente chorou, né, Tereza? A gente ficou preocupado, a gente se desesperou, né, Alice? O que vai ser? O que vai acontecer, Clóvis? Como que vai ser, Clóvis? Não sei, não dá para saber. Mas hoje nós já podemos olhar para trás e dizer assim: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou poderosamente, até aqui o Senhor nos sustentou gloriosamente. Eu quero convidar você para você fazer uma oração nesse momento. Faça uma oração olhando para trás. Vou convidar você a olhar para trás nesse momento. Faça uma oração olhando para trás por tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida ao longo desse ano. Fecha os teus olhos, ora ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Deus. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor foi misericordioso, grandioso, poderoso, porque até aqui o Senhor agiu com um braço forte na nossa vida. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança, Senhor amado, até a tua presença. E hoje a gente chega aqui, meu Deus amado, neste dia, com um sentimento muito grande de gratidão, Pai. Muito grande, Jesus, muito grande, porque o teu braço foi forte, porque a tua mão foi poderosa, Senhor amado, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai amado, porque fostes favorável à tua igreja, Jesus. Providenciou o pão de cada dia, não deixou que faltasse, não deixou que o trabalho faltasse, não deixou que a saúde faltasse. E no dia, Senhor, em que a saúde ela foi acometida dessa doença que nós estamos passando, o Senhor bradou com grande júbilo sobre a nossa vida. E como diz, Senhor amado, e como diz o texto de Samuel, no meio do povo o Senhor trovejou, e a tua voz foi maior do que a doença, Senhor, e o teu poder foi maior do que a doença, Senhor.
o teu poder foi maior do que o nosso desespero, meu Deus. Por isso nós te glorificamos, por isso nós te exaltamos, ó Deus, e te bendizemos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor guardou minha família, porque o Senhor guardou minha casa, obrigado porque o Senhor guardou essa igreja, obrigado porque o Senhor guardou este povo, meu Deus. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que não falte gratidão em nosso coração por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado em nossa vida, no meio do teu povo, Deus. Que não falte gratidão a nós por ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias e honras ao teu nome, Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você para nós cantarmos essa canção, amém? Eu até pedi para o grupo de louvor, a gente tem uma canção nova para cantar, mas a gente vai deixar para depois, a canção nova. Vamos cantar essa canção que a gente conhece muito bem, porque não pode faltar palavra na nossa boca nesse momento, não pode haver engasgos no momento de nós agradecermos a Deus, porque Deus foi fiel demais a nós ao longo desse ano, amém? Vamos louvar ao Senhor. A banda aqui, o grupo de louvor vai cantar, vai tocar, mas não deixa eles cantarem sozinhos não. Assim como o povo de Israel bradou em alta voz naquele dia, porque a arca da aliança estava no meio deles, eu quero convidar você a cantar nesse momento, com a força com que Deus te deu ao longo desse ano. Com a força que Deus te deu ao longo desse ano, cante essa canção, amém? Louvemos ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
agradecemos, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso eu quero convidar você para nós fazermos mais uma oração. Ano de 2020, ele está chegando. O texto, 2021, o texto diz para nós que no período em que Samuel, ele foi juiz daquela terra, todo o período em que Samuel foi juiz daquela terra, nunca mais os filisteus atacaram o povo de Israel. Sabe quem garantiu isso? O Senhor Jesus. Senhor Deus, com um braço forte, continuou protegendo e honrando aquele povo. Anos mais tarde, os filisteus atacam novamente e o povo de Israel novamente é derrotado, porque tinha abandonado o Senhor, porque mais uma vez tinham se esquecido de tudo aquilo que Deus havia feito. Entretanto, novamente o Senhor se levantou. Quando o povo se arrependeu, o Senhor se levantou e libertou mais uma vez o povo de Israel das mãos do inimigo. Sabe o que isso pode falar para mim e para você? Há coisas que Deus já está encerrando agora na nossa vida. Ano de 2020 o Senhor já sela e acabou. Outras coisas virão no ano de 2021, mas não temas, não fique com medo. Assim como o Senhor garantiu para Josué: não temas, não te atemorize, mas seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Assim o Senhor estará conosco nas lutas que virão, 2021, 2022, 2023, e até que Ele volte, o Senhor estará conosco. Amém? Há coisas que ainda não encerraram, não tem problema. Ano que vem encerram, ano que vem concluem, ano que vem o Senhor dará vitória para o povo dele mais uma vez, porque Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso sustentador. Amém? Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos pelo ano de 2021. Irmãos, esse é o último culto do ano, viu? O ano encerra somente na quinta-feira, mas esse é o último culto desse ano. É hora de nós orarmos ao Senhor, é hora de nós clamarmos a Ele e de nós pedirmos ao Senhor que Ele providencie sobre a nossa vida graça, misericórdia, proteção, sustento mais uma vez. Amém? Você está junto com a sua família aí no banco? Está junto da sua família? Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Se você está junto da sua família aí, fique à vontade para você dar a mão para eles, fique à vontade para você até abraçar, se você está junto com a sua família, fique à vontade, ok? Vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor juntos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos a Ti neste momento, Pai Santo, nós oramos a Ti, nós queremos pedir a Tua bênção e a Tua graça, Senhor amado, sobre o ano de 2021, o ano que está chegando, o ano que está vindo, meu Deus. Deus Todo-Poderoso, a Tua graça, ela tem se mostrado presente na nossa vida nesse ano de 2020, e é por isso que nós Te glorificamos, é por isso que nós Te exaltamos, ó Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor foi presente conosco, o Senhor esteve conosco ao longo desse ano. Mas Pai, nós oramos pelas famílias da nossa igreja, pelo nosso povo, pela nossa família, Senhor, e pedimos que no ano de 2021, Senhor Jesus, o Senhor esteja presente conosco, o Senhor esteja ao nosso lado, o Senhor continue com Teu braço forte, Senhor amado, trovejando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor amado. Deus, somente o Teu sangue garante a vitória, Senhor, como nós cantávamos essa canção, Senhor, garante a vitória sobre a nossa vida no próximo ano também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te pedimos, abençoa-nos, coloca as Tuas mãos de poder, Senhor amado, faz o Teu povo prosperar no ano de 2021, faz o Teu povo ainda mais fiel a Ti no ano de 2021, que 2021 seja um ano sim de superação mais uma vez, cheio de graça, que não falte fé, que não falte a Tua presença, Senhor. Meu Deus, nós não temos a arca da aliança dentro das nossas casas, mas nós temos a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra não esteja somente fisicamente ali
na Bíblia, Senhor, mas que a Tua palavra esteja dentro dos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós oramos a Ti, e para a glória do Teu nome nós Te pedimos, ó Pai, dê-nos um ano abençoado, dê-nos um ano de fé, dê-nos um ano de convicção, daquilo que sobrou, Senhor amado, de 2020, dê-nos um ano de superação, Senhor amado, para a glória e para a honra do Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo nós Te glorificamos, ó Senhor, e nós confiamos em Ti, Pai, e nós confiamos em Ti, Senhor. Bendito é o Teu nome hoje e sempre, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é o Teu nome, meu Pai. Bendito seja o Teu nome para sempre e sempre e sempre, até que o Senhor venha. Sustenta-nos, ó Senhor amado, pela Tua graça, até que o Senhor venha, estenda as Tuas mãos de poder sobre a nossa vida, Senhor, e nos dê vitória, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, ó Senhor, e Te bendizemos, ó Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, amém e amém. Que o ano de 2021 seja um ano cheio da graça de Deus, amém. Que o ano de 2021, Senhor, conceda para nós sonhos, mas conceda para nós a força para a realização desses sonhos também. Que no ano de 2021, nós tenhamos mais e mais a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Em cada culto, em cada momento de palavra, em cada momento do louvor, que nosso coração no ano de 2021 seja um ano já preparado, um ano que já foi lapidado em 2020, seja um ano então que o nosso coração esteja preparado para continuar louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. A gente vai cantar ao Senhor mais uma canção. Cante a Ele com alegria esta canção, viu? Muita alegria mesmo. Louvemos a Ele. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem me desanimar. E como aquela mãe que eu não desisti, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra
você acredito, isso é tudo, só vivo pra você. Eu sou do mundo, não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. E o levantar das nossas mãos é para dizer que nós te pertencemos, Deus. Glórias ao Senhor por isso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa abençoar a nossa vida grandiosamente, poderosamente a cada instante da nossa vida. Você pode se sentar por um instantezinho. Graças a Deus, eu fico muito feliz em ter a igreja assim tão repleta, né? Isso vai lembrando a gente dos tempos, um pouquinho tempo atrás. E nós louvamos a Deus porque Deus está concedendo para nós aí essa oportunidade de hoje estarmos aqui. Meus amigos, vocês passaram pela entrada ali da igreja e vocês viram o mural, né? Tem umas fotos lá, vocês viram as fotos? Conseguiu se encontrar lá no mural ou não? Conseguiu? Só eu uma que não, né? Só eu uma que não. Tá bom, olha, não é para levar para casa, tá? A igreja quer guardar para nós essa recordação, tá bom? Tudo bem? Não, vocês querem levar? É? Lógico. Meus amigos, todos os anos a gente faz confraternização, mas esse ano completamente impossibilitados, né? Eu e a Márcia, a gente até tentou, né, Márcia? A gente tentou achar algum jeito de fazer alguma coisa, mas realmente não dá. E ao longo dessa semana ainda teve o agravante aí do estado de São Paulo, né? Então que dificultou mais ainda. Enfim, nós queremos então, de uma forma muito singela, mas nós queremos presentear vocês com aquelas fotinhas que estão lá no mural, fotos que são de vocês já, né? Localize a sua foto ali para você levar para sua casa como recordação. Como recordação e como esperança aí para o ano de 2021, amém? Que Deus nos ajude sempre a sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, amém? Que Deus então possa nos abençoar, tá bom? Na saída ali então você pode passar ali depois, se você quiser tirar uma foto lá, pode tirar, né? Sua com tua companhia que está aqui hoje, mas depois pega a sua fotinha e você pode levar para sua casa, que é uma singela lembrancinha do nosso culto de gratidão, amém? Beleza? Tudo certo? Então tá bom. Irmãos, deixa eu falar algo que é importante para vocês. Essa semana nós tivemos na primeira igreja um curso de brigadista. Os brigadistas, a igreja tem brigadistas. Eu percebi esses dias que eu perguntei no grupo da igreja que vocês não tinham conhecimento dessa informação, mas é importante vocês terem, tá? Nós fizemos um curso de brigadista, um curso que os bombeiros exigem que o local tenha pessoas capacitadas, ou no mínimo bem orientadas, para caso aconteça algumas situações. Então eu quero apresentar essas pessoas para vocês, rapidamente, vou só citar nome, tá bom? Eu sou um dos brigadistas, o Guino é outro brigadista, a Ilma, o Alisson e o Alex. Essas pessoas são brigadistas da igreja. O que isso quer dizer na prática, pastor? Começou a sair fumaça, pegou fogo numa lâmpada, está saindo fumaça. Nós temos a obrigação de dizer, gente, parou o culto agora, a gente vai sair tranquilamente, mas nós vamos sair da igreja, vamos esvaziar o prédio, tá bom? Esse tipo de coisa, alguém passou mal, a gente tem algumas instruções. Eu aprendi a fazer a massagem cardíaca, eu sou carinhoso igual a pata de elefante para fazer a massagem cardíaca. Então, são pessoas que ano após ano vai se renovando esses brigadistas, né?
nós escolhemos esses dessa vez. Ano que vem, ou daqui 2 anos, é repetido o curso, e aí pode renovar, e você pode ser um dos brigadistas, e é só você sinalizar na época, tá bom? Então, quando começou a dar algum problema na igreja, e o Guino disse assim: a gente precisa evacuar a igreja, todos nós precisamos obedecer a voz do brigadista, porque se de repente a gente fala, não, a gente vai ficar pela fé, nós vamos orar e vai a fumaça, Sandro, a fumaça vai parar, e aí acontece uma tragédia maior. Essas pessoas são responsabilizadas, nós somos responsabilizados. Então é justamente para a segurança da igreja mesmo, porque a gente tem aí um bom andamento, caso uma coisa dessas aconteça. Aliás, já aconteceu, né, Paulão? Já aconteceu uma vez, uma lâmpada pegou fogo ali, acho que foi você que subiu lá, né, Paulo? E conseguiu resolver, graças a Deus conseguiu resolver, mas a orientação é a gente evacuar o prédio, tá bom? Estou passando essa orientação, trazendo a conhecimento da igreja, que eu acho que é bacana para você que é membro, saber que você está amparado de um brigadista aqui dentro da igreja também, né? Legal. Eu acho que são esses os nossos recados, né? Que Deus possa nos abençoar, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença, da graça de Deus. Te vai começar um novo ano aí na sexta-feira. Se você for e reunir com a família, porque é um negócio natural, toma cuidado, tá bom? Seja cuidadoso, não só no álcool em gel, seja cuidadoso em tudo, no teu comportamento, com a tua família, para que você glorifique a Deus aí em tudo, em todas as palavras, em absolutamente tudo. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. A gente vai orar por pedido de oração. Só tem um, Ivan? O irmão João agradece a Deus pelos 42 anos de casamento. João Foresto? É? Então vem aqui, João, para nós orarmos por vocês. Vem aqui, Leni, por favor. 42 anos, né, gente? Não é 4 dias, né? Oi. Tá bom. A Alessandra, irmã do Guino, está com suspeita de Covid. Nós vamos orar por ela então, para que Deus tenha misericórdia, né? E abençoe a vida dela em nome de Jesus. João, Leni, pode virar para a igreja aqui. Ô Clóvis, vem aqui, o Paulão, o presbítero Eliseu. Dá uma chegadinha aqui na frente para nós orarmos pelos nossos amigos e agradecemos a Deus por essa noite, por esse culto. Irmãos, a gente precisa agradecer por anos de casamento cumpridos, né? Concluídos aí, porque está tão cada vez mais difícil, né? Paulão desse lado, o Clóvis ali, o presbítero Eliseu também. Nós vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus aqui pela vida do nosso amigo e da nossa amiga, que são especiais para nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Pai bendito, que Teu nome seja sempre, sempre glorificado, meu Deus. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do presbítero João Foresto. Continue abençoando a vida dele, a vida da Leni, Senhor, guardando a vida deles, o casamento deles. Nós Te glorificamos por esses 42 anos, Senhor. Tantas lutas, tantos tempos de guerras, ó Senhor amado, enfrentados, que lutaram juntos. Entretanto, Senhor amado, glorificamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor os ajudou, até aqui o Senhor os abençoou. Por isso nós somos gratos a Ti, Te louvamos e Te bendizemos, meu Pai. Senhor, continue abençoando a vida dos Teus filhos. Senhor, abençoa a vida da Alessandra, que está na suspeita do Covid. Tem grande misericórdia da vida dela, Senhor amado. Que o Senhor dê a ela, meu Deus, a Tua graça necessária para que ela se recupere, caso esteja, ou então que o Senhor a livre para a glória do Teu nome, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Para a Tua igreja, para cada um de nós, Senhor, nós pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, meu Pai, hoje e sempre, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glórias ao Teu nome, bendito seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, feliz ano novo para todos nós, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde a cada dia, a cada instante, em nome de Jesus. Só toma um pouquinho de cuidado, tá bom? Mas se você quiser conversar com alguém aí, de máscara o tempo todo, fica à vontade. Deus abençoe você em nome de Jesus.